Olá, pessoal. Vamos continuar com a nossa aula. E na parte anterior, nós terminamos justamente nessas ferramentas de busca, não é isso? Quais são as ferramentas em que eu posso pesquisar textos acadêmicos? Vimos que nós podemos pesquisar, tá? No Google Acadêmico, não foi isso? Vimos que nós podemos pesquisar também no portal de periódicos da CAPES. Vimos também que nós podemos pesquisar na plataforma Cielo, tá? E foi aí onde paramos. A plataforma Cielo é uma plataforma que ela reúne as revistas mais renomadas do país, tá? Ou seja, as revistas mais prestigiadas, tá? Então, também é uma ferramenta em que vocês podem pesquisar textos acadêmicos, tá? Não só as revistas mais renomadas, como também os autores mais renomados. São revistas rigorosíssimas. A maior parte das revistas, para você conseguir publicar, você tem que ter no mínimo a titulação de doutor. Então, são pesquisadores renomadíssimos que publicam nessas revistas. Então, a plataforma Cielo também é uma plataforma em que vocês podem pesquisar textos acadêmicos para fundamentar a opinião e os trabalhos de vocês. Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações. Para a gente achar essa plataforma, a gente vai colocar esse nomezinho no Google, tá? E vai aparecer essa tela, tá? Como eu disse anteriormente, tá? As dissertações de mestrado e as teses de doutorados das universidades federais brasileiras, elas são defendidas e depois elas são publicadas nos sites das universidades. E aqui, nessa plataforma, você pode encontrar dissertações de mestrado e teses de doutorado das universidades federais de todo o país. Então, é uma ferramenta em que você pode utilizar para fazer pesquisas e recolher trabalhos para citar. Vamos supor que eu esteja pesquisando sobre multimodalidade discursiva. Então, eu vou lá escrever, ó, multimodalidade textual, multimodalidade discursiva. Vou lá clicar em buscar. Quando você clica em buscar, vão aparecer diversas opções de dissertações de mestrado e tese de doutorado a respeito daquele tema que você está buscando. Esses textos, eles possuem credibilidade científica para serem citados em um determinado trabalho, tá? Como eu disse anteriormente, tá? Dentro do contexto do ensino superior, há sempre a necessidade de eu fundamentar a minha opinião, o meu ponto de vista acerca de um determinado tema. Se eu for produzir um parágrafo com 5 linhas, eu não posso falar por mim mesmo, por si só. Eu sempre tenho que citar outros autores que já escreveram a respeito daquele tema. E não pode ser qualquer texto. Eu sempre tenho que ler textos acadêmicos. Então, essas ferramentas que eu mencionei anteriormente são válidas para vocês pesquisarem textos acadêmicos, tá? É obrigatório sempre citar o autor? Sim, exatamente, tá? Nessa parte da aula, nós também veremos um pouco sobre a formatação do texto acadêmico. Geralmente, quando a gente solicita algum trabalho para o aluno, geralmente alguns alunos gostam de enfeitar o trabalho, botar cores, botar fontes como Comic Sans, né? Garamond, né? Porque acha bonito. Não. Dentro do contexto acadêmico, existem duas fontes que são especificadas pelas normas da ABNT. Fonte Arial ou Times. Eu sempre tenho que usar essas fontes, Silvio. Sempre. A não ser que o professor da disciplina ele solicite outra fonte ou outra formatação. Caso contrário, você vai ter sempre que usar ou Arial ou Times, tamanho 12, tá certo? Texto justificado, tá? E espaçamento de 1 e-mail. É sempre com essa formatação. A não ser que o professor da disciplina ele solicite uma formatação diferente dessa. Caso contrário, você sempre vai utilizar essa formatação. Ainda existem recomendações a respeito das margens, tá?
Ou seja, eu não posso colocar qualquer margem de qualquer formato, tá? É sempre, ó, superior com tamanho 3, esquerda com tamanho 3, tá? Direita e inferior com o tamanho 2, tá? Silvia, eu vou ter que decorar isso? Sim, logo no começo me deu um pouquinho de trabalho, mas depois, hoje eu já faço automaticamente, sabe? Margem está superior e esquerda 3 centímetros e margem direita e inferior 2 centímetros. Hoje eu já faço isso automaticamente, tá? E aí, como é que a gente pode citar um autor dentro de um trabalho, tá? Não só um texto, um trabalho, uma prova, até mesmo essa resposta dos fóruns que você vai construir. Pode ser um parágrafo com 5 linhas, 4 linhas. Ainda assim, eu tenho que citar um autor? Tem, você vai ter sempre que citar. Como é que eu faço isso? É o que a gente vai ver agora, tá? Quando a gente vai citar um autor, não é preciso eu citar o nome dele por completo. É necessário apenas eu citar o último nome. Por exemplo, aqui, ó, Magda Becker Soares. É necessário eu citar esse nome todo, Magda Becker Soares? Não, eu vou utilizar apenas o último nome, Soares. E, entre parênteses, eu vou colocar o ano da publicação. Como fica? Soares e, entre parênteses, 2002. Vamos ver outros exemplos? Eliana Borges Correia de Albuquerque, professora do Centro de Educação da UFPE. Vamos supor que eu esteja citando um trabalho de Eliana Borges Correia de Albuquerque. Desse nome todo, eu só vou utilizar o último nome dela, o Albuquerque. Então fica, ó, Albuquerque e entre parênteses 2006, que é o ano de publicação da obra. Marcos Bagno, professor da UNB, Universidade Federal de Brasília, tá? Referência nacional nas pesquisas sobre sociolinguística, tá? Vamos supor que eu vou citar Marcos Bagno. Então, ó, eu vou pegar só o último nome dele, Bagno, e entre parênteses, o ano da publicação, Bagno 2006. Silvio, e se o trabalho que eu estou lendo e que eu vou citar, ele tem 2 autores? É a mesma coisa, tá certo? Vamos supor que eu esteja citando um artigo de Thelma Ferraz Leal e Arthur Gomes de Moraes, professores do Centro de Educação da UFPE. Então, eu vou pegar apenas o último nome deles. Ó. De Thelma Ferraz Leal, eu vou utilizar apenas o Leal. De Arthur Gomes de Moraes, eu vou utilizar apenas o Moraes. Leal e Moraes. E entre parênteses, o ano da publicação da obra. Tá? Aí fica Leal e Moraes e entre parênteses 2005. Silvio, se o trabalho que eu estou lendo e que vou citar tiver 3 autores, a mesma coisa. Eu vou pegar o último nome dos 3 autores. Vamos supor que eu estou citando um trabalho de Thelma Ferraz Leal, Eliana Borges Correia de Albuquerque e Arthur Gomes de Moraes. Eu vou pegar o último nome de cada um dos autores. Leal, Albuquerque e Moraes. Aí coloca Leal, vírgula, Albuquerque e Moraes. E entre parênteses, o ano da publicação. Tá certo? Vamos continuar. Silvio, e se o trabalho que eu estou lendo e que vou citar, ele tem mais de 3 autores? Por exemplo, ele tem 4 autores, 5 autores, 6 autores. É preciso eu citar o nome de todos, o último nome de todos? Não. Quando o trabalho ele tem mais de 3 autores, ou seja, 4 autores, 5 autores, existe uma regrinha que as normas da BNT colocam, tá? Você vai pegar o nome do primeiro autor. O último nome do primeiro autor, por exemplo, Thelma Ferraz Leal, Eliana Borges Correia de Albuquerque, Arthur Gomes de Moraes e Andréa Brito Ferreira. É preciso eu citar o último nome dos 4? Não. Vou utilizar apenas o nome do primeiro autor, Leal. Thelma Ferraz Leal, que é a primeira autora, eu vou utilizar apenas o último nome dela, Leal, e vou colocar essa sigla aqui, et al., que significa e outros. E entre parênteses, eu vou colocar o ano da publicação, Leal et al. Entendam, essa sigla, et al.,
eu vou usar apenas para trabalhos com 4 autores em diante. Trabalhos com 4 autores, 5 autores, 6 autores, 7 autores, até 3 autores, eu menciono o último nome de todos, tá certo? Vamos lá. Silvio, tem alguma modificação? Tem. Quando eu vou fazer uma citação, eu posso mencionar o último nome do autor, ou antes da citação, ou no final da citação. Quando eu menciono o nome do autor antes da citação, como por exemplo aqui, ó, o nome do autor ele fica fora do parênteses. Por exemplo, essa citação de Ângela Paiva Dionísio. Percebam, aqui começa a citação, aqui entre as aspas. Então, eu posso mencionar o último nome da autora antes da citação. Então, eu coloco Dionísio, o ano da publicação e a numeração da página. Tá? E começa a citação. Porém, eu também posso mencionar o último nome da autora depois da citação. Então, percebam que aqui, ó, é a mesma citação de Ângela Paiva Dionísio. A diferença é que eu estou mencionando o nome dela no final da citação. Nesse caso, o nome da autora ele vem dentro do parênteses. Então, eu coloco ó, apenas a primeira inicial maiúscula, tá certo? O ano e a numeração da página, tá? Vocês vão ter que observar isso, tá? E se esse trabalho ele tiver 2 autores? A mesma coisa, pessoal. Ó, eu vou pegar o último nome de cada um, ó. Marcuski e Dionísio. Se eu vou mencionar o nome deles antes da citação, apenas, ó, antes da citação, o último nome deles fica fora do parênteses. Se eu vou mencionar o nome deles após a citação, então, ó, o último nome deles vai ficar dentro do parênteses. Aí eu coloco Marcuski, ponto e vírgula, Dionísio, o ano da publicação e a numeração da página, tá? Lembrando que tanto no começo da citação ou no final, o nome dos autores, o último nome dos autores fica sempre com apenas a primeira inicial maiúscula. Tá? Então, ó, lembrando, ó, gente, tá? Quando eu vou mencionar o nome do autor, tá certo? Antes da citação, apenas a primeira inicial maiúscula e fora do parênteses, tá certo? Quando eu vou colocar, tá? O nome do autor ou autores no final da citação, tá certo? Vem dentro do parênteses, também apenas a primeira inicial maiúscula. Se o trabalho ele tem 2 autores, a mesma coisa, ó. Quando eu vou menciono ó, Soares e Bagno. O sobrenome dos autores vem fora do parênteses. Se eu menciono, tá, o nome dos autores no final, tá certo? É a mesma coisa. O sobrenome deles vem dentro do parênteses. Se esse trabalho ele tem 3 autores, tá? A mesma coisa. Eu menciono o sobrenome deles fora do parênteses, quando eu menciono esse sobrenome antes da citação. Quando eu coloco, tá? Perdão. Quando eu coloco esse nome dos autores, tá? O sobrenome deles, depois da citação, no fim da citação, o sobrenome deles aparece dentro do parênteses. Apenas a primeira inicial maiúscula, tá? Se esse trabalho ele tem mais de 3 autores, é aquele caso que eu vou pegar apenas o último nome do autor, tá? E vou colocar essa sigla et al. Então, a mesma coisa, ó. Se eu menciono o nome do autor antes da citação, então, ó, eu coloco fora do parênteses. Dentro do parênteses só vem o ano da publicação e a numeração da página. Se eu publico, tá? Se eu coloco o nome do autor e a sigla et al. No final da citação, então, ó, eu vou colocar dentro do parênteses, tá certo? Espero que vocês tenham compreendido, espero que tenham gostado, tá certo? Dessa nossa aula. Qualquer dúvida, tá? Podem entrar em contato comigo, tá certo?